células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Imagino que o tema do vídeo de hoje irá abalar as estruturas cognitivas daqueles que ainda insistem em se referir às questões ligadas à identidade de gênero como se fosse uma ideologia. Você tem uma coisa que incomoda pessoas com tendências reacionárias e extremistas, e isso ao longo da história da humanidade é toda e qualquer transformação que ameace a verdade constituída, cristalizada e inquestionável que esse povo tem na cabeça. Verdades que, é sempre bom destacar, na maioria das vezes contradizem as inovações científicas, culturais, comportamentais que possibilitam ampliar o nosso conhecimento. Alargar nossa compreensão de mundo nos faz conhecer de modo diferente ao convencional, ao que o senso comum de determinada época tem como fato inquestionável. Exemplos é que não faltam de pessoas que romperam com os padrões de sua época, avançaram na forma de compreender cientificamente o que lhes foi apresentado e revolucionaram o papel do ser humano no planeta Terra. Poderia citar vários deles, mas vou me ater aqui a 3. Galileu Galilei, Charles Darwin e Sigmund Freud. E por que, de tantos, eu fui escolher logo os 3? Gosto de pensar nessa trinca de gênios, pois, enquanto o primeiro confirmou a tese de que nem de longe somos o centro do universo, mas sim pertencemos a uma dentre milhões e milhões de galáxias que compõem o cosmos, e nela encontra-se o Sol, estrela maravilhosa que é mestra central de nosso sistema solar. O segundo demonstrou nossa proximidade biológica com nossos irmãos da natureza, os grandes primatas como nós, os gorilas, chimpanzés, bonobos e orangotangos. E o terceiro apresentou a nós que, dentro de nossa cabeça, há um psique ativo coordenando nossos atos e comportamentos. E além dos 3, vou comentar também sobre a pensadora contemporânea Judith Butler, justamente para fazer a conexão com o tema principal que iremos abordar aqui, a falácia da ideologia de gênero. Como as teorias apresentadas por esses senhores eram extremamente radicais para a época, já adianto que os 3 sofreram perseguições terríveis, estiveram à beira da morte, foram alvo de zombarias e piadinhas toscas e estúpidas, atitudes para lá de compreensíveis quando são praticadas por reacionários, que tiveram que se retratar, se isolar ou se exilar. Vamos acompanhar a seguir um pouquinho dos perrengues enfrentados por esses pensadores. Vou começar pela ordem. Galileu Galilei, tido por muitos como o pai da ciência moderna, foi um grande revolucionário do seu tempo. Isso lá na virada do século 1500 para o 1600. Disposto a demonstrar que a explicação geocêntrica, defendida a unhas e dentes pela instituição mais poderosa da época, a Igreja Católica, e que colocava a Terra no centro do universo rodeada de planetas, era equivocada, Galileu passou um bom tempo aperfeiçoando uma invenção também revolucionária para sua época, o telescópio. Depois de passar várias e várias madrugadas analisando o céu e as estrelas, confirmou algo que outros pensadores já sabiam muito bem, de que não era o Sol que girava em torno da Terra, como fazia entender aqueles que defendiam o geocentrismo, mas sim os planetas que giram em torno do Sol. E você acredita que hoje em dia ainda tem gente que desconfia da teoria heliocêntrica, a ponto de acreditarem que o planeta Terra é uma esfera plana pairando no centro do universo? Os terraplanistas de plantão não cansam de passar vergonha. Se hoje esse tipo de gente fica aventando por aí coisas desse tipo, imagina como era defender uma parada como a que Galileu defendeu. A perseguição ao cara foi tão grande que ele chegou a ser levado ao temido Tribunal de Inquisição em 1633, que, décadas antes, em 1600, mandou para a fogueira Giordano Bruno por questionar, dentre outras coisas, a teoria geocêntrica defendida com fanatismo fervoroso por membros da Igreja Católica. Receoso de que algo parecido poderia acontecer a si próprio, Galileu acabou se retratando frente aos extremistas inquisidores do catolicismo, refutando suas conclusões baseadas em evidências. Se livrou da fogueira, contando inclusive com a ajuda de membros da própria Igreja favoráveis às inovações como a apresentada por Galileu. Mas como punição por confrontar as imposições fundamentalistas da Igreja, foi obrigado a cumprir uma pena que hoje em dia é chamada de prisão domiciliar. Caso optasse pelo confronto direto, com certeza teria servido de exemplo a outras pessoas que ousaram desafiar a autoridade eclesiástica da época. Para a posteridade, Galileu deixou uma frase emblemática acerca do que viveu. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Séculos depois, outro grande pensador ocidental apresentou ao mundo, depois de anos se aventurando em longas viagens marítimas e enfurnado em laboratórios, uma teoria que entrava em choque direto com os valores tradicionais cristãos europeus,
A teoria da evolução das espécies. Segundo Charles Darwin, todas as espécies de seres vivos que habitaram e ainda habitam o planeta, e isso inclui nós, humanos, passam por processos de adaptação ao ambiente em que vivem. Algumas conseguem sobreviver, já outras desaparecem por não conseguirem se adaptar. A teoria da evolução das espécies não só foi refutada por uma galera, principalmente por fundamentalistas religiosos, como também um monte de gente mau caráter deturpou tudo que Darwin apresentou. Ele nunca disse, por exemplo, que o homem veio do macaco, como se fosse possível uma macaca parir um ser humano. Esse tipo de colocação foi feita por pessoas ignorantes, mal intencionadas e, claro, reacionárias. Afinal, como não possuíam capacidade de entender o que Darwin estava apresentando, optaram pelo caminho mais fácil, que é o da difamação do sujeito. Outros escrotos fizeram pior, deturparam os escritos do cara e criaram uma aberração conhecida como darwinismo social. Segundo essa pseudo-teoria, assim como os mais fortes sobrevivem na natureza, as sociedades consideradas mais avançadas, que na cabeça desse povo seriam os europeus, também devem se sobressair frente às sociedades selvagens, bárbaras, atrasadas. Resultado, uma nova colonização na África e na Ásia que matou, torturou e escravizou milhões de seres humanos. Tudo isso impulsionado pelos avanços tecnológicos advindos da Revolução Industrial. Que Darwin nunca disse que os mais fortes sobrevivem. Ele foi taxativo em destacar que aqueles que melhor conseguem se adaptar ao ambiente que vivem, sobrevivem. Muitas pessoas ficaram horrorizadas com a teoria da evolução das espécies, e isso gerou tanta revolta que espalhou-se a notícia de que Darwin estava matando Deus, já que a sua teoria entrava em confronto com a ideia de um ser divino, criador de tudo. Na verdade, o criacionismo foi deixado de lado no campo científico e colocado no seu devido lugar, como mais uma dentre tantas explicações mitológicas sobre o surgimento dos seres humanos na Terra. E não tem nada de errado em aceitar isso. Inúmeras civilizações da antiguidade elaboraram explicações mitológicas que tentavam esclarecer fatos que intrigam nós, seres humanos, até os dias de hoje. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? E inúmeros outros questionamentos e dúvidas. Nessa, criaram divindades, semideuses e muitas histórias mitológicas. Com o tempo, algumas dessas histórias ficaram só no passado, como é o caso da egípcia, grega, romana e tantas outras. Já outras passaram a ser compreendidas no campo da fé e se tornaram elementos essenciais na formação de inúmeras religiões, como é o caso da judaica, islâmica, cristã e tantas outras. E para que esse vídeo não se estenda muito, vou parar por aqui e volto com esta reflexão sobre esses teóricos e suas complexas reflexões, falando sobre Sigmund Freud, o terceiro pensador que pretendo comentar. Além dele, também vou falar sobre Judith Butler, intelectual de nosso tempo que, assim como os três que comentei aqui, também sofre perseguição por parte de reacionários que contestam as reflexões elaboradas por ela, ligadas às várias identidades de gênero que existem.